No nosso programa de hoje, O Guru, nós vamos falar um pouco de karma, de destino, descobrir se tudo o que acontece com essas pessoas pode ser uma maldição. Hoje, você junto comigo, nós vamos ouvir histórias de vidas. Pessoas que tinham tudo para ser feliz. Eles foram para as calçadas da rua e se tornaram moradores de rua. E a gente se pergunta, por que aconteceu isso com eles? Por quê? E nesse porquê, a gente vai descobrir. Na verdade, quem somos nós, seres humanos? Quem nós somos? De onde nós viemos? E se de onde viemos, trouxemos esse karma que se traduz nessa história de vida. Há muito mistério sobre o que é a vida e a morte. Há muitas perguntas sem respostas. Mas também há quem possa amenizar esses tormentos. Robério de Ogum, o Guru. No nosso quadro de hoje, Destino, Karma ou Maldição, eu quero a tua ajuda, você que está em casa. Eu quero que junto comigo você entenda histórias de vida de várias pessoas. Pessoas que largaram tudo, que abandonaram tudo. Alguns se perderam no vício da droga e da bebida. Outros não entendem por que abandonaram tudo. Outros alegam motivos que tocaram a sua alma e embaralharam o seu karma e a sua vida. É o caso desta pessoa que eu vou conversar agora. O seu nome? Alberto. Alberto. Você mora aqui nessa praça? Todos os dias. Você descansa nesse banco de cimento armado? E à noite? Não, à noite eu passo a noite inteira pegando reciclagem. O que ele fala é que à noite ele trabalha. Catando latinhas, coisas de reciclagem. E quanto você ganha por dia, meu amigo? Uns 20 reais. Ele ganha 20 reais. O que um homem faz com 20 reais? Mal dá para almoçar e não dá para jantar. E você acredita? Você acredita que esta pessoa já foi assaltada? Quantas vezes você foi assaltada, Alberto? Quantas vezes lhe roubaram? Várias vezes. Várias vezes. Várias. Mas não pelas pessoas assim, que eu conheço, né? No caso. Por estranhos. É, por estranhos. Porque as pessoas que me conhecem, eles me respeitam demais. Porque eu sou um homem que eu não uso drogas. Aliás, eu detesto drogas. Mas eu conheço muitas pessoas aí que usam. Não sou como... vamos dizer assim, alcoólatra. Eu bebo sim, mas só que eu bebo normalmente. Normalmente. Não sou igual às outras pessoas. E agora? Junto comigo. O que levou esse homem a viver essa vida que ele está vivendo? Você percebe comigo que é uma pessoa culta. Perceba comigo que é uma pessoa que ele tem todos os sentidos do que acontece com ele. Alberto, a sua vida hoje é uma solidão? Você vive a solidão? Ah, com certeza. Muita solidão, muito sozinho. Me sinto só. Tenho pessoas... eu tenho muitos amigos, mas eu prefiro mais ficar sozinho. Sozinho. É uma vida que o senhor aprendeu a viver com a solidão. É verdade. Isso mesmo.
E por que ele optou por essa vida? Se ele era um trabalhador, um homem bem-sucedido. Por quê? Por quê? De onde você é, Alberto? Paraná. Cidade de Bandeirantes, o senhor me falou, né? Do Paraná. Da cidade de Bandeirantes. E por que hoje ele está em São Paulo? Por que a vida dele mudou? Ouça a história dele. Há 3 anos atrás, num dia qualquer, ele trabalhava. E de repente, o trabalho dele é interrompido. E vem a notícia que ele nunca queria. Alguém diz: Alberto, a sua mulher acidentou num acidente de carro e ela e seus filhos vieram a falecer. Essa era a notícia que Alberto nunca queria ter na vida. E desse dia em diante, o que você fez, Alberto? Entrei em depressão e acabei parando na rua. E o senhor vive da reciclagem? Quanto o senhor tira por dia? É pouco, Mais ou menos. uns 20 reais. Dá mal para o almoço e para a janta? Isso, exatamente. Então o senhor descansa aqui de dia e à noite o senhor faz a reciclagem. Exatamente. O senhor parece que o senhor usa uma moleta, né? Eu sou deficiente. O senhor é deficiente? Sim. Ele abandonou casa, abandonou família, abandonou tudo. E veio morar nessa praça. Viver da reciclagem de 20 reais por dia. A gente pergunta: o que aconteceu com ele? Foi o destino, ele que quis fazer isto? Ele, como ser humano, ele criou isto para ele? Ou quando ele reencarnou no mundo, ele já veio com esse karma? Ou um dia qualquer, uma maldição caiu sobre a vida dele? Você que está em casa, por que Alberto abandonou tudo? Por que Alberto mora numa praça? Por que Alberto não dorme de noite? Por que Alberto abandonou trabalho, casa, como ele mesmo diz, né, Alberto? E você acha que é o quê? Destino, karma ou maldição? Você conhece alguém que passou por isto? Você sabe o que o Alberto quer hoje? Ele quer sair da rua. Ele quer voltar de onde ele veio. O que você quer hoje, Alberto? Ouça o que o Alberto fala. Ouça. Agora eu quero que você pare para você ouvir o que ele fala. É tão profundo. Hoje em dia eu só tenho um objetivo, é tentar sair das ruas o mais rápido possível. Sair da rua. Isso. O senhor pensou até em morrer também, Também. quando a sua esposa faleceu. O senhor está lutando para sair da rua? Com certeza, todos os dias. Porque as ruas não é fácil viver na rua. Eu costumo dizer assim, que nós que moramos na rua, nós não somos seres viventes, nós somos sobreviventes. Porque há muita maldade. Já tentaram fazer alguma maldade com o senhor na rua? E a sua vida é tão diferente, né? Às vezes a gente tem um pequeno problema e a gente acha que é tão infeliz, que é tão incapaz. A gente acha que Deus não está olhando pela gente. E o Alberto está buscando forças para deixar essa vida e para retornar a outra vida. E eu te respondo. O que aconteceu com Alberto foi uma maldição que caiu sobre a vida dele. Ele foi dominado, ele foi levado por espíritos obsessores, por espíritos que em vidas passadas
foram andarilhos que abandonaram tudo. E naquele momento de dor, naquele momento em que o espírito de Alberto se perguntava a si próprio, e o meu karma? O meu karma era com a minha esposa, com meus filhos, e eles se foram, e agora essas correntes obsessoras se aproximam e levam Alberto a esta vida. Alberto tem a consciência racional que esta vida não é boa e que ele quer sair desta vida. Mas essas correntes obsessoras não deixam. Daqui a pouquinho, depois do nosso comercial, nós vamos trazer outros casos para você refletir comigo se o que aconteceu com essas pessoas é destino, karma ou maldição. Estamos apresentando Robério de Ogum, o Guru. Churrascaria Super Grill, a melhor churrascaria de Alphaville. A Alameda Mamoré, 481 em Alphaville, São Paulo. Venha e confira. Voltamos a apresentar Robério de Ogum, o Guru. Vamos agora entender a história desse moço, que aos 15 anos de idade, ele deixou a família, os pais, e foi procurar drogas. Não precisava fazer isso, mas ele quis, e ele foi em busca das drogas. E eu te pergunto, o que levou este adolescente de 15 anos sair de casa e buscar droga? O que levou aquele menino de 15 anos, e hoje ele está com 25 anos, se não me engano, dormindo na rua e usando droga? Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Meu nome é Jefferson. Você mora na rua por quê? Eu tô na rua por causa das drogas, entendeu? Você é viciado? Sou um viciado. Meu amigo, você tem família? Tenho família, moro em Santos, tenho meu pai, tenho minha mãe. Entenda comigo que momento triste teve esse João. Eu vou perguntar a ele se ele tem irmão. Meu irmão morreu agora no Dia das Mães, 25 anos de idade, tomou 6 facadas, entendeu? E tô aí, continuo aí na rua. Acompanha comigo, para você entender se esse karma, destino ou maldição é do pai dele, é da mãe dele. O pai que tem um filho como ele, drogado, morando nas ruas. O pai que perdeu o irmão dele, o seu outro filho, assassinado com 6 facadas. Tomou 6 facadas. Meu amigo, por que você abandonou a sua família para morar na rua? Eu cheguei quando eu tinha 15 anos de idade. Agora eu vou fazer 25 anos de idade já. 25 já. Quando foi a última vez que você viu os seus pais e você foi na casa dos seus pais? Eu fui no dia na casa da minha mãe agora, no dia dos pais que passou agora. E você voltou para a rua por quê? Eu voltei de novo, bateu a abstinência de vontade de usar droga e voltei de novo para a rua. Meu amigo, você não mora com os seus pais? Não morava com o teu irmão? Por quê, meu amigo? Por causa da droga, é. Meu amigo, você que está em casa nos assistindo, minha amiga, viu que história triste? Como pode um jovem de tão pouca idade, com uma família estruturada, abandonar tudo e viver o mundo das drogas?
Você imaginou esses pais que tem um filho morando na rua e o outro foi assassinado com 6 facadas? Imaginou a dor desses pais? E a gente pergunta, o que acontece com esse jovem? Foi o destino que quis assim? Ele que quis assim? Ele que quis aos 15 anos sair de casa e se viciar nas drogas? Foram as companhias? Ou foi uma maldição que caiu sobre ele? Porque karma não é. Vontade também não é. É uma força oculta das correntes obsessoras. São as correntes obsessoras que levaram ele a isto. Então nós precisamos rezar muito, pedir muito, dizer a Deus, Pai, nos livre das tentações, nos guarde contra todo o mal que mora nesse pequeno planeta Terra. Eu vou agora, meu amigo, minha amiga, te mostrar um outro exemplo. E a pergunta é a mesma. É destino? É karma? Ou é maldição? Robério de Ogum, o guru. Meu amigo, o seu nome? Meu nome é Rafael. De onde você é? Eu sou de Belém do Pará. Por que você se tornou morador de rua, meu amigo? Por quê? Por que você deixou tua família e veio para a rua? Vim para São Paulo, que meu pai mora aqui, né? Mas eu me meti nas drogas. As drogas, eu não preciso estar aqui. Ele conhece meu pai. E sempre vem aqui me levar para casa, mas passo 3 dias em casa, volto para a rua. Você já foi preso alguma vez? Você já cumpriu pena alguma vez? Passei um momento difícil aí que eu tive preso. Passei 1 ano e 8 meses, 17 dias. Eu saí agora dia 17 de agosto. Pensava que eu estava recuperado, mas tive recaída. Você já fez algum tratamento para deixar esse vício? Você já se cuidou alguma vez? Já tive oportunidade de tratamento, mas acho que a culpa foi minha mesmo, que nunca, enquanto eu não aceitar que eu sou doente, químico, isso aí nunca vai ser curado. Meu amigo, minha amiga, você viu a história do Rafael. E a gente pergunta agora, o caso de Rafael é destino? É karma ou é maldição? Eu posso te afirmar, meu amigo, que no caso do Rafael é destino. Ele quis essa escolha. E ele tem a consciência perfeita que ele precisa se curar, sarar do vício químico. Ele já tem essa consciência, apenas depende dele. Então não é uma maldição, não é um karma. Foi uma escolha dele, do seu próprio livre-arbítrio. Ele escolheu isso. O pai está lá de braços abertos. O pai vai todos os dias visitá-los na Praça da República. O pai todos os dias leva comida. O pai todos os dias pede para ele voltar. E ele tem a consciência que enquanto ele não sarar dessa doença, do vício químico, ele não volta para casa. Robério de Ogum, o guru. No programa de hoje nós falamos de destino, karma e maldição. Eu acho que você entendeu. Mas eu quero fechar esse programa com um exemplo muito forte, que é a maldição. Aquela pessoa que pegou uma maldição e ela passa a prejudicar as pessoas. É o caso de Susana von Richthofen. Vamos acompanhar essa história. A história que parou e comoveu o Brasil. Você precisa prestar atenção em tudo que o repórter me pergunta e o que eu respondo. Chega um momento que nós estamos ali
fazendo a matéria e a mãe de Susana von Richthofen aparece para mim. Em espírito ela diz, acompanhada de mentores espirituais, que a filha em vidas passadas tinha sido irmã dela. Em vidas passadas, Susane von Richthofen cometeu o mesmo crime com ela. Acompanhe a matéria, para vocês saberem o que é realmente maldição. Robério, você disse agora há pouco que os espíritos da Marísia e do Manfred estão em paz. Em paz, em paz. Você consegue me dizer se eles conseguiram perdoar a Suzane pelo que ela fez? Olha, quando nós chegamos, quando nós paramos, o espírito da mãe dela veio até aqui, se aproximou de nós. E ela me mostrou que eles estão em paz. Ela me mostrou que eles estão bem. Agora, quando a gente fala, a mãe dela perdoou, essa não é a mãe de Suzane, espiritualmente falando, foi uma mãe kármica. Veio ao mundo para cumprir uma missão com ela, cuja missão ela não deixou a mãe cumprir. Ela não é a mãe dela de todas as vidas que ela viveu. Ao contrário, em vidas passadas elas foram inimigas. Isso que Suzane fez, ela já fez numa vida passada. Ela tirou a vida da mãe quando era irmã dela. Então a gente pode dizer que Suzane von Richthofen é uma alma amaldiçoada. Um espírito do mal. Um espírito do mal, um espírito vingativo. Ela precisa sarar dessa doença espiritual. Ela precisa e vai reencarnar em mais vidas para poder pagar por todos esses erros. Esse não foi um assassinato humano. Lógico, por que não? Porque nós não somos humanos, nós somos espírito. E o espírito dela veio para se vingar, veio para destruir, conseguiu destruir. E tomara que não consiga destruir o irmão. Eu acho que nós todos que gostamos da vida, que amamos a Deus, nos resta uma coisa, rezar muito, 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 muito pelo Andrés para que ele não seja a próxima vítima dessa maldade de Suzane. Suzane von Richthofen seria uma alma tão perversa que por isso a gente pode até justificar e entender tamanha perversão no crime, porque ela poderia ter tramado a morte dos pais de uma maneira menos cruel, mas tamanha perversão, tamanha maldade dela, a gente pode entender, ordenar a morte dos pais a golpes de barra de ferro. Olha, você entenda-se, Suzane, ela trouxe de uma vida passada a maldade, a vingança, o mal, e ela encarnou isto. Ela nunca procurou viver bem, ela nunca. Ela teve todos os momentos da vida dela muito jovem, muito cedo, já dominado por essa maldade. Então, o lado racional dela, o lado humano dela, era totalmente dominado por forças do mal. E o que essas forças diziam para ela que toda hora? Você tem que se vingar, você tem que se vingar, você tem que matar, você tem que fazer o que você fez. Você vê que o tamanho da maldade dela, que ela foi ao encontro de alguém que conseguiu dar a ela aquilo que ela precisava, que era o vício da droga, que era a loucura, que era um amor falso, um sentimento não verdadeiro. Pô, ela foi a encarnação do mal. Agora vamos explicar bem, até para que não haja erros na minha interpretação, pelo menos assim eu entendi da sua explicação, Robério. Do âmbito humano, os irmãos Cravinhos são assassinos. Eles são os executores do crime, a mando da Suzane. Mas do âmbito espiritual, os irmãos Cravinhos são vítimas de Suzane? Olha, vamos separar o humano. Eu, como ser humano, não perdoo o que eles fizeram. Como espiritualista, eu vou entender que esta força do mal da Suzane, essa força descabível da Suzane, induziu eles a fazerem isso, levou eles a fazerem isso, deu coragem para eles fazerem o que fizeram, deu a força
deste mal para eles cometerem o que cometeram. Se não existisse Suzane na vida dos irmãos Cravinho, nós nunca iríamos estar falando do que eles cometeram. Nunca nós iríamos. E se fosse o contrário, se não existisse os irmãos Cravinhos na vida de Suzane, ela arrumaria uma outra maneira de cometer o mesmo crime? Lógico, ela arrumaria. E você vê que essa força oculta, essa força do mal que Suzane teve, analisa. Por que o Andrés não evitou tudo o que ele evitou? Porque ele estava sob efeito de droga os 2 últimos dias. O menino ele foi usado. O menino, e quem é que causou tudo isso? Suzane. Então, se não fosse os irmãos Cravinho, seria um outro que esta maldição iria fazer encontrar na rua e ela fingir que estava apaixonada por ele. Porque ela nunca foi apaixonada por ele. Suzane não tem a essência para amar um amor, para pensar num casamento, para pensar em construir uma família. Isso não habita o karma dela, isso não habita o espírito dela. Ao contrário, ela é contra tudo isto. Então, assim, grave o que fez os irmãos Cravinho, lógico, do ponto humano, mas olhando espiritualmente, sem o menor medo de errar, Suzane foi quem fez tudo o que fez e levou eles a fazerem o que eles fizeram. Robério, na época dos assassinatos, em 2002, quando o IML esteve aqui no local e retirou os corpos, você também esteve aqui na época dos fatos. O espírito da Marísia já não estava mais aqui? Olha, quando o IML veio para recolher os corpos, ela ganhou tanta luz que só estava o corpo, o espírito já tinha ido para o plano espiritual. Mentores espirituais veio ao encontro do espírito dela para levar, porque ela foi, humanamente, o corpo que mais sofreu foi o dela. O corpo dela foi, ela não conseguia desencarnar, não conseguia deixar, e que mostra o espírito dela, que foi o espírito dela que via a Suzane dentro da casa. Ela foi a primeira. Ela acordou e ela não desencarnou nem na primeira nem na segunda pancada. Foram 6 barras de ferro. Exatamente, ela ficou mais tempo, ela ficou sofrendo. Os mentores espirituais veio, abraçou esse espírito e levou. Então, quando esse corpo ele deixou a residência, o espírito dela já não estava, o do marido acompanhou. Assim é a nossa vida. Nós temos 2 perguntas. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? A segunda, o que acontece conosco na nossa vida terrena é destino, é karma ou é maldição? Essa foi a intenção do programa de hoje, o Guru, mostrar a você um pouquinho dos mistérios da vida. Espero que Deus ilumine os seus passos, os nossos passos pelos caminhos da vida. Até a próxima edição do programa O Guru. Fiquem com Deus. Axé. Amém. Terminamos de apresentar o programa O Guru, com a apresentação de Robério de Ogum.